A ansiedade, alterações no sono, agressividade, essas mudanças de humor. A quarentena pode ser extremamente desafiadora para um familiar que convive com um idoso diagnosticado com demência dentro de casa. A era Covid-19 trouxe diversos desafios, mas a gente não vai focar nesses desafios, a gente vai falar um pouco sobre as soluções. E para essa conversa, não tem ninguém melhor do que a doutora Carla Núbia Borges, uma grande amiga, mulher que admiro muito, e eu sou o Fernando Aguzoli. A gente vai conversar hoje o nosso bate-papo sobre demência e Covid-19. Carla, tudo bem? Onde é que tu está nesse momento, Carla? Obrigada pelas suas palavras. Para mim é um prazer aqui estar com você, falando sobre um assunto tão importante, tão necessário. Bem, estou nesse momento aqui na minha residência, moro em Recife. Recife é capital de Pernambuco, um estado do Nordeste do Brasil, não é? É uma cidade quente, uma cidade que é chamada Veneza Brasileira, entrecortada por nossos rios, Capibaribe e Beberibe. Então, local que gosto muito de viver, e atualmente estou trabalhando bastante com orientações aos idosos pela teleconsulta, trabalho também em hospital, atendendo os pacientes e nos reinventando, né? Se reestruturando nessa pandemia Covid-19. Pois é, eu já sabia que você estava aí em Recife, coloquei uma roupa um pouco mais de praia, mas estou aqui com meu chimarrão. Tô tentando me conectar aí com o Brasil, aqui está um dia terrível. Mas, Carla, deixa eu te perguntar primeiro, assim, a gente vai falar sobre demência e Covid-19, sobre as soluções das dificuldades nesse momento de quarentena, né? É algo que eu passei muito com a minha avó. Acho que o familiar de um idoso com demência, ele já está um pouco quarentenado, né? Ele já está isolado durante esse período. Aí chega uma pandemia e você fica 100% isolado, de fato. E você adiciona outros medos, né? Você tem medo de trazer o vírus para casa, enfim. A gente vai conversar um pouco sobre isso, acho que a nossa conversa vai ser bem interessante, mas eu quero começar te perguntando, uma pergunta bem local mesmo, regional. Você acha que em Pernambuco vocês têm algum desafio a mais com relação ao resto do país? Porque a gente está batendo muito nessa tecla. Nós sabemos que o Brasil é um país do tamanho de um continente, não existe a mesma crise de norte a sul. Então, você acha que vocês aí estão enfrentando um desafio em particular? Bem, Pernambuco se estruturou desde o início, né, com todas as orientações da OMS, do Ministério da Saúde, e baseado muito nos critérios clínicos e dos estudos, né? Estão à frente grandes colegas, bons profissionais, e que vêm tentando alinhar sempre com o que há de melhor de orientação. Nós, aqui no Estado, tivemos a realização de vários hospitais de campanha, e praticamente todos os hospitais públicos e particulares se alinharam nesse acolhimento desses pacientes com Covid-19. Então, para o idoso particularmente, nós também fizemos com afinco toda a orientação dos idosos ficarem em casa, não é? Para reduzir essa quantidade de idosos no sistema público e privado, porque estamos realmente num momento muito peculiar, que é quando o idoso chega adoecido, ele muitas vezes entra sozinho, não é? Estamos numa pandemia, então é um problema de saúde pública. Se você tiver cuidadores volante com esse idoso, é o maior risco de contaminação para esses cuidadores levarem para casa. Então, assim, isso foi uma dificuldade. E eu acho que não foi só de Pernambuco, mas de todos os estados, com essa partilha, essa separação da família com o idoso na porta dos hospitais. Não é? Nós temos o Estatuto do Idoso, que prediz que é lei, é de direito o idoso ter um acompanhante. Então, isso foi um ponto realmente muito difícil de lidar, e que cada caso foi visto individualmente para, se necessário for, principalmente com nossos idosos com demência, com distúrbios comportamentais, que, ao ficar sozinho, esses distúrbios pioram de uma forma absurda. E a presença do acompanhante que entende aquele idoso, que entende aquele distúrbio, ajuda, reduz o número de medicação, reduz a sedação e, consequentemente, ajuda no processo. Então, eu acho que essa foi uma dificuldade que passamos, mas
visto caso a caso e com as informações para as famílias, isso tem ajudado, sabe? A gente está falando agora no finalzinho de junho, e até então vocês tiveram colapso no sistema? Foi conversado a respeito disso ou vocês conseguiram prevenir esse momento de colapso? Não, nós chegamos a uma percentagem de 98%, 99% de ocupação dos leitos de UTI, sim, não é? Mas os hospitais de campanha deram um suporte muito bom. Os hospitais que foram reestruturados para a Covid-19 tiveram várias etapas de formulação e de reestruturação, que a gente chama de CIRAG, que é as áreas de síndrome respiratória aguda grave. Então, não só a UTI, como áreas fora da UTI, mas com estrutura, fisioterapia, médicos, respiradores, para dar suporte a esses pacientes com gravidade, também que precisando de suporte avançado de vida, mas que estavam em outras alas. Então, só no hospital que eu trabalho, nós temos CIRAG 1, 2, 3 e 4, e a UTI geral. Então, isso aconteceu em outros serviços que deu esse suporte. É importante dizer que quando o paciente chega, seja idoso ou não, ele é classificado em relação à gravidade. Então, às vezes, ele tem uma gravidade mais leve, em que você pode dar suporte numa estrutura de CIRAG, de suporte avançado, mas não necessariamente sendo UTI. Então, essa estratificação de risco, essa estratificação de gravidade, ajuda também no processo de organização e do sistema dar conta dessa demanda imensa que foi no caso dessa pandemia. Porque imagino que a logística seja enorme, né? Enorme. E claro, eu sei que tu estiveste na linha de frente, na UTI, te vi toda paramentada, a gente vai falar mais sobre isso também, mas eu acho que a gente tem que começar já estabelecendo a demência ela não te coloca mais em risco frente ao coronavírus por uma questão biológica, né? Você não tem eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, mas assim como você não está mais em risco biologicamente falando a uma gripe, também você não está a coronavírus, mas outras questões, né, nessa periferia que te deixam um pouco mais vulnerável frente a esse desafio. Então, eu queria que tu desenvolvesse um pouco esse pensamento. Não é só por ter demência de Alzheimer que você necessariamente está no grupo de risco, e sim por ser idoso, porque as demências são doenças neurológicas progressivas e que a maior incidência é nas pessoas de idade. Então, quanto maior a idade, maior risco de ter demência. Então, o que acontece no envelhecimento? Você tem a imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico. Então, existe toda uma alteração da barreira física que evita problemas clínicos mais graves, e no idoso já existem alterações. E como a Covid-19 atua muito no sistema respiratório, a maior manifestação de gravidade, além do problema renal, problema vascular, mas só para dar um exemplo, no envelhecimento você tem toda uma alteração do sistema respiratório. Então, você já, desde as vibriças, que são esses pelinhos do nariz, eles diminuem em quantidade e na sua atuação, que é a primeira barreira para os corpos estranhos. Toda a mucosa do aparelho respiratório, ela tem um aquecimento reduzido, o epitélio já é menos eficaz na sua produção de muco, na sua defesa de células contra micro-organismos, e a caixa torácica, o idoso tem menos força, menos tosse, menos amplitude de ventilação, o reflexo da tosse está diminuído. Então, assim, se você unir todas essas alterações do envelhecimento, alterações da imunidade, alterações do próprio estrutura física, do aparelho respiratório, celular, de epitélio, e com uma doença com tal gravidade, então, por isso que os idosos têm uma manifestação mais grave, mais rápida e com alta mortalidade. Então, e as pessoas com demência, de acordo com a sua fase, os pacientes com demência já numa fase 3, numa fase avançada, acamados, debilitados, com imobilidade. Então, necessariamente existem outras comorbidades, a fragilidade muscular. Então, todos esses fatores são colaboradores de uma menor resistência e de uma manifestação mais grave da doença, em se tratando agora da Covid-19, que é
assunto. Eu adoro conversar com a doutora Carla, porque ela me dá vários nomes. Ela disse agora epitélio. Se eu tiver um filho um dia, vai se chamar epitélio. Epitélio é toda a camada que envolve os nossos órgãos internos, são epitélio. Vai ser meu filho, o seu epitélio. E acho que essa dificuldade da demência e Covid-19, né, o novo coronavírus juntos, é o comportamento relacionado à demência, que muda muito. Então, é difícil você estabelecer as medidas de cuidado necessárias, de prevenção, avisar aquele idoso com Alzheimer ou com outra forma de demência, que ele tem que lavar as mãos quando ele entrar em contato com algo que veio de fora da casa, que ele não pode sair da casa, que ele tem que cobrir o nariz, a boca, ou até mesmo o uso da máscara que outro familiar esteja fazendo. É difícil estabelecer as razões dessas medidas para que elas sejam lembradas, que elas fiquem registradas. O que gera daí muito estresse para esse familiar que tem que ficar 24 horas por dia relembrando tudo isso, né? Isso. É importante que esses cuidados, existem os cuidados gerais, que a gente já está bem conhecedor, que é uma informação já amplamente difundida, que é a questão da higienização das mãos frequentemente, uso de máscaras constante, não é? Mas em relação à pessoa com demência de Alzheimer, é importante o seguinte, estratificar qual é a fase que ele está. Porque se for um idoso numa fase muito leve, que ainda tem algum entendimento, é importante que esse idoso seja inserido no contexto. Ele precisa ser informado do que está acontecendo. Por que não está saindo? Por que o passeio acabou? Por que não tem encontro familiar? Por que não está fazendo a sua física, sua fono, sua educação física, seu pilates? Então, isso gera angústia, gera ansiedade, principalmente se ele já tem uma adaptação, se ele tem um encontro com os amigos, não é? Então, isso tudo tem sido difícil para eles. Ontem mesmo eu recebi um telefonema que o idoso fugiu de casa para fazer a caminhada ali na beira-mar, que ele faz há anos. Então, assim, por um momento ele esqueceu que existe pandemia e a neta viu pela janela e avisou ao filho. Então, naquele momento, ele esqueceu e foi fazer a sua caminhada que ele faz regularmente. Então, os idosos numa fase mais leve precisam ser informados, eles precisam ser contextualizados no mundo que estamos vivendo agora e usar de estratégias em casa para liberar essa ansiedade, ele não se sentir sozinho, usar muito da tecnologia para falar com os filhos, com os netos, encontros familiares, para ele se sentir acolhido, cuidado, não é? E não se sentir abandonado, que isso pode gerar depressão. O que a gente falava há muito pouco tempo, que era, dê um passeio, vá na praia, vá no Mude o parque. foco. Mude o foco, a gente está fazendo o contrário, né? Fique em casa. Então, temos que usar estratégias em casa, usar da criatividade, inserir ele nas atividades do dia a dia, então colocar na cozinha para descascar alguma coisa, para arrumar alguma gaveta, e realmente não tem sido fácil, porque essas atividades são efêmeras, são rápidas, e elas passam muito rápido, daqui a pouco o idoso está ocioso de novo, então é preciso realmente ter muita paciência, muito entendimento e usar de várias estratégias. Quando o idoso está na sua fase moderada, que é uma fase mais difícil, que existe muito distúrbio comportamental, e aí realmente é uma fase muito difícil para o profissional, para a família, para a própria pessoa, porque realmente a questão da memória já avançou, não é? O discernimento crítico está muito embotado, então o que faz, o que deve, o que não deve, o que é risco, o que não é, o que pode, o que não pode, isso se perde, não é? Então, assim, existe agressividade, agitação, inquietude, acatisia, que é andar o tempo inteiro, não é? Delírios de roubo, delírios de ciúme. Então, nós estamos realmente, nós geriatras, neuropsiquiatras, que cuidamos dessas pessoas, estamos, e a gerontologia também, estamos bastante abordados pelas famílias, porque eles estão mais descompensados, né? Está havendo a necessidade de até otimizar as medicações por conta de toda essa situação. E aí são pessoas mais difíceis de lidar, porque a área de fazer atividades ao ar livre, nós estamos proibidos, não é? Então, as atividades lúdicas, as atividades de terapia ocupacional, de passeios terapêuticos estão proibidos. Então, a gerontologia, a terapia ocupacional está fazendo muito encontros virtuais, estabelecendo tarefas, isso é muito bom,
não é? A otimização das medicações, usar de meios de relaxamento, então, música, aromaterapia, cromoterapia, pet terapia com animais, não é? Então, brincadeiras, jogos, tudo isso para dissipar um pouquinho dessa ansiedade e depressão. E no idoso numa fase mais avançada, em que ele já está em casa, principalmente os acamados, para ele pouco mudou. Mas em termos de saídas, não é? Porque ele já não tinha mais esse mundo dele. Mas os cuidados são redobrados, porque a fragilidade é maior, as questões de imunossenescência, como eu expliquei, as alterações de imunidade são maiores, ele tem maior risco de gravidade, e aí, o que a gente orienta, Fernando? Evitar tanto rodízio de cuidadores, sabe? Se os cuidadores trabalhavam um dia sim, outro não, tentar estabelecer que fiquem 2, 3 dias e menos rodízio de pessoas para esse idoso. Máscara 100% do tempo, evitar contato muito próximo, beijo, abraço, afago, infelizmente não é momento. No momento de higiene, ter todo o cuidado, evitar os riscos de queda da própria cama, não é? Atenção a todos os sinais clínicos de piora e as pessoas que venham de fora, sapato do lado de fora, troca toda a roupa. Isso, se possível, o cuidador, quando ele chegar ao ambiente, tanto o cuidador quanto o familiar, vai direto pro banho, já leva uma muda, né? Uma muda de roupa. Troca tudo, todo novo, principalmente se for entrar em contato com esse idoso. E aí, uma pessoa só da casa, naqueles 2, 3 dias, fica responsável por entrar, alimentar, dar banho, para evitar esse rodízio de pessoas. Porque, lembrando, 85% das pessoas são portadores do vírus de forma assintomática, e o que eu tenho lidado com muitos idosos com fase avançada de demência são que adoeceram sem ninguém estar doente em casa, mas alguém trouxe. Esses espalhadores silenciosos do vírus, né? Espalhadores silenciosos, exatamente. E vale lembrar também, quando a gente fala em o cuidador, ao invés de ficar um turno, que ele fique 2, se possível uma semana, né? A gente não está garantindo que aquela pessoa não vá ser infectada ou que não vai entrar em contato com o vírus. O que a gente está fazendo é adicionando percentuais para evitar isso, de prevenção. Então, por exemplo, se ele está 100% exposto ao vírus, então digamos que com um turno a mais aquele cuidador, a gente esteja adicionando 10% de proteção. A gente vai adicionando proteções e evitando para que esse período, que não vai ser para sempre, que a gente possa proteger ao máximo possível, o máximo que a gente puder, o que estiver ao nosso alcance. E eu acho que tu comentou uma coisa muito legal que eu queria ressaltar, colocar o idoso para descascar uma batata, para fazer alguma coisa. Eu acho que o pior, e para quem conhece a minha história, eu cuidei da minha avó por 6 anos com Alzheimer, e foi assim que eu lancei o livro Quem Eu, e todos os projetos que surgiram a partir disso. E eu acho que o pior que eu vejo das famílias que cuidam de alguém com Alzheimer é achar que o ato de cuidar é tirar toda a autonomia, toda a independência que aquele idoso ainda tem e vai ter até o final em certo nível. Então, assim, a hora que ele pega o descascador com a mão e que ele descasca a batata, ele está escolhendo como é que ele vai descascar aquela batata. E não só isso, ele está conferindo sentido à existência dele naquela cozinha, naquela casa. Quando a gente faz tudo e a gente coloca esse idoso com demência em uma poltrona, que é a pior prisão do velho, é a poltrona, a gente está dizendo para ele, você não tem mais sentido na sua existência. Tudo vai chegar até a poltrona, você não precisa mais fazer nada. Aí o que ele vai fazer com aquela mente ociosa? Ele vai começar a pensar, não, mas aquilo ali não é meu, aquilo ali não é meu, eu quero ir para minha casa. E isso vai gerar mais estresse para esse familiar cuidador. Então, nesse momento de quarentena, ocupem a cabeça desses idosos, né? Vai estender uma roupa, chama ele, pede para ele estender junto, que lave uma louça, né? Dê algum sentido para que ele esteja ali, para que ele integre a família, os cuidados da casa, né, Carla? Isso a gente chama de atividades significativas. Então, que exista um fruto, que exista um objetivo. E é importante você ressaltar que coisa boa, como ficou bem descascada essa batata. Reforço positivo. Exatamente, um reforço positivo. Então, assim, parabenizar por aquela ação.
E você também não deve ficar o tempo todo, olha, você vai fazer isso porque é bom para a sua memória, você vai fazer isso para você não ficar o seu, não precisa estar se justificando. Coloca ele no dia a dia para ele se sentir parte do todo. Então, se vai arrumar uma gaveta, nem que você desarrume de propósito, aí faz assim, pai, arruma isso aqui para mim, porque eu vou fazer outra coisa, bem despretensiosamente, para ele se sentir bem. Não, pai, você vai precisar arrumar isso porque a sua memória está ruim. Então, você arrumando, você... Não precisa fazer isso. Grandes explicações. Mas deixa ele ali, nem que ele demore ali horas arrumando aquela gaveta, arrumando aquelas roupas. Pede para ele separar por cores, isso é uma estratégia boa. Pede para ele separar de outra vez por tipo, então só short, só blusa, só calça. E isso você está estimulando também. Por exemplo, vai fazer uma lista de uma feira, senta com ele perto da despensa e diz, pai, vamos ver aqui, mãe, vamos ver aqui o que está faltando. Para ele olhar as coisas e começar, eita, está faltando açúcar, está faltando café. Deixa ele perceber, entendeu? Eita, eu vou fazer uma lasanha. Como é mesmo? Eu estou esquecida dessa receita. Precisa de quê mesmo? E aí estimula, sem necessariamente estar explicando por que você está fazendo aquilo. Isso é um modo bem tranquilo de você estimular e ele se sentir bem, entendeu? E ir ocupando no dia a dia. Porque ficar só no sofá e na cama é igual a adoecimento, é igual a piora da ansiedade, Na musculatura. Sensação de inutilidade, carreia a cognição de uma forma muito acelerada. E quando eu digo cognição, além da memória, a cognição de atividades, de controle emocional, de cálculo, de linguagem, de orientação temporal-espacial. Então, quando você desorganiza o cérebro de uma pessoa que já está doente, você compromete vários domínios. Isso é muito importante de ser dito, não é? Então, determinadas atitudes são absolutamente negativas. Sabe, Carla, nesse momento de quarentena eu tenho lembrado muito de um filme que durante todo o período que eu cuidei da minha avó, a gente assistiu esse filme juntos, e eu me lembrava muito, eu praticava aquilo no dia a dia, e agora eu acho que eu tenho trazido essa lembrança muito para minha mente, que é o filme A Vida é Bela, né, que foi dirigido, roteirizado, protagonizado pelo Benigni, o italiano, que fala sobre um pai com um filho pequeno. Eles vão para um campo de concentração durante a Segunda Guerra, e naquele campo de concentração, para que o filho pequeno não entendesse as atrocidades, não soubesse as atrocidades que estavam acontecendo no seu entorno, porque para uma criança aquilo não faria sentido naquele momento, né? Para que ele conseguisse manter vivo dentro dele a humanidade, que talvez fosse a diferença entre a vida e a morte, ele disse que aquilo tudo era uma competição, que no final, se eles passassem por essa competição, eles ganhariam um prêmio, e o filho ganharia então um brinquedo, um tanque de guerra, na verdade. E durante aquele período, algumas atividades desse jogo seriam se esconder em certo momento do dia, várias coisas que manteriam aquela criança viva, né, segura, mas ele não tinha noção do que estava acontecendo. Então, a Carla falou dos vários momentos, né, da fase inicial, intermediária, avançada da doença, e cada fase vai demandar da gente, né, nós, os familiares, cuidadores, energias diferentes, a gente vai focar em coisas diferentes. Então, nesse primeiro momento, como ela disse, é importante focar na dignidade daquele idoso. Ele pode ainda tomar algumas escolhas por si. Ele pode, por exemplo, manifestar o que ele gostaria caso ele fosse infectado pela Covid-19, entrasse em uma situação de risco. Ele pode fazer decisões por ele pode transmitir essas decisões para os seus familiares. São conversas difíceis e necessárias. Agora chega um momento, e deve. Deve. Nós estamos falando muito sobre essa diretiva antecipada de vontade. O que você quer para a sua vida, para o seu fim de vida, para as estratégias que queira que sejam tomadas para você. Exato. Agora chega num momento onde ele já não tem mais consciência do que está acontecendo. Você lembrá-lo 24 horas por dia dos milhões que estão sendo infectados, os milhares que estão morrendo, aquilo vai gerar mais ansiedade. Ele não vai conseguir gerenciar essas emoções e não vai conseguir comunicá-las. E aquilo vai gerar, então, as alterações de comportamento. Aí, Carla, tem duas questões muito importantes que eu quero conversar contigo. Uma delas, você falou do estímulo cognitivo, né? A gente sabe, e vocês trabalham com isso
há muito tempo pregando 3 coisas essenciais para manter a qualidade de vida e para atrasar, se possível, o avanço, né? Para desacelerar o avanço da demência, os prejuízos. A gente fala em estímulo cognitivo, que é o exercício do cérebro, né, da mente. A gente fala sobre o exercício físico, que já quebramos essa barreira anos atrás. O corpo e a mente não são entidades separadas, tudo que faz bem para o corpo faz bem para a mente. E então o exercício físico é fundamental, inclusive, para a saúde do seu cérebro. E a gente fala nos vínculos sociais. Agora, eu fico extremamente confuso nesse momento, porque as 3 coisas que a gente prega estão todas afetadas no momento de quarentena. Eles não podem praticar exercício físico fora de casa, eles não fazem nem a caminhada, não tem estímulo cognitivo, porque não está indo, talvez, nas aulas do Supera, ou não tá frequentando a terapeuta ocupacional, enfim. Aí a gente vai cair no vínculo social. Poxa vida, a gente está isolando esses idosos pelo bem deles, o que aí a gente pode conversar sobre várias perspectivas, mas são 3 pilares que estão sendo afetados, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre como manter esses pilares minimamente dentro da normalidade. Pois é, isso que você falou é bem verdade, mas assim, você imagine o que aconteceu no mundo as outras pandemias que já sofremos, não é? Sem toda essa comunicação. Então, nós estamos num momento em que a comunicação ela está extremamente forte e ela é norteadora e impactante de condutas e estratégias. Nós estamos todos conectados numa só informação, rendidos ao inimigo invisível, pequenininho, grave e que está dizimando vidas. E que a maior estratégia, a grande estratégia é o isolamento social, a higienização. Isso não há mais discussão em relação a isso. Nós temos todos que nos reinventar. Nós estamos numa pandemia, isso é uma situação inusitada, isso não é para sempre, isso vai passar, o vírus vai ficar, mas isso vai passar. Então, é um momento de reorganização. A tecnologia, ela está para nós agora, nesse momento, como o nosso grande vínculo de comunicação. E aí ela está exatamente sendo a interface da manutenção dessa atividade física em casa, com orientações de profissionais, com lives, com aulas, com dicas, com orientações que devem fazer parte do dia a dia da família. Então, é preciso tirar um momento do dia a dia para separar as coisas na sala e fazer atividades físicas com esse idoso, de acordo com a sua situação. Ou mais robusto, mas com atividades mais com dança, usando a televisão, um som legal, colocar uma roupa estruturada nele e ele fazer sim em casa. Os pacientes em fase moderada, eles têm uma irritabilidade maior, uma inquietude, e aí ele provavelmente não vai se concentrar em 40 minutos, 20 minutos de atividade. Mas aí você pode estabelecer na sua rotina momentos para manter esse corpo ativo, evitar contraturas, evitar dor, fazer alongamento, melhorar a performance de equilíbrio, fazer caminhadas mesmo em casa, né? E os pacientes mais avançados, você fazer movimentos, mesmo passivos, também para evitar contraturas, dor, encurtamento de tendões, né? Posições viciosas. Isso ajuda muito, porque como eles não sabem dizer, não sabem mais reclamar, isso gera muito dor. A gente sabe que quando a gente fica na mesma posição, a gente já sente dor. Imagina um idosozinho. Então, você tem que respeitar cada fase, você tem que entender cada fase, estabelecer. Então, a tecnologia está nos ajudando nisso, nessa parte de atividade física, nas atividades cognitivas, então tem muita dica. Tem os terapeutas ocupacionais que estão fazendo interação com seus pacientes através de videoconferências, com atividades, estabelecendo a rotina. Então, a estruturação da rotina é uma ação muito forte na terapia ocupacional. Espera aí que agora eu vou te interromper. Você falou da rotina. Eu não consigo imaginar a dimensão das mudanças de uma rotina nesse momento com o idoso com Alzheimer em casa, porque
O marido que estava indo para o trabalho, ele volta. Ele não vai para o trabalho, ele faz home office. Aí passa o dia inteiro procurando pela casa uma luz adequada para fazer reunião pelo Zoom. Aí é o cachorro latindo, 40 crianças dentro de casa correndo porque as aulas foram suspensas, o gato miando, o pintinho pio. O que faz com essa rotina? Porque, pelo amor de Deus... Pois é. Você imagina quantas pessoas estão sofrendo. Você imagina o quanto está difícil para as pessoas gerenciarem toda essa situação. E, infelizmente, a gente está vendo números aí alarmantes de violência, de divórcio, de brigas, de conflitos familiares, porque estão todos dentro de casa, e você coloca aí um adolescente ouvindo um rock alto, um animal passando, a casa desestruturada, sem secretária, a cuidadora do idoso adoeceu, você tem que colocar todas as pessoas para cuidar desse idoso, porque você não consegue, você está fazendo marmita, você está fazendo coisas para poder você sobreviver. Não está fácil, não está fácil. Cada mundo familiar é um mundo com suas peculiaridades, com aquele quantitativo de pessoas morando juntas, cada um com características diferentes, e que quando amanhecia o dia, todos iam para o seu trabalho, para a sua faculdade, para o seu trabalho, funcionava muito bem, se encontrava à noite e tudo é festa. Mas agora não, está tudo modificado. Então, o que eu tenho dito para as famílias? Sentem e se reorganizem. O adolescente que nunca deu um banho no idoso vai ter que ajudar a fazer sim, não é? As pessoas o marido que nunca lavou um prato vai precisar lavar prato sim. Então, é preciso estabelecer, eu tenho dito muito isso, fazer mapas de trabalho. Quem faz o quê, quando e qual dia? Estabelecer dias de plantão, isso foi ótimo. Na segunda-feira fica uma pessoa responsável por tudo, e aí incluir o idoso. Então, tem a casa, tem a comida, tem os afazeres e tem o idoso. Então, é preciso estabelecer. Aí, com isso, você vai ter uma harmonia, você vai ter uma divisão de tarefas, diminuição da sobrecarga, tá certo? Que geralmente fica muito na mulher, né? Que é a grande gerenciadora do lar. Então, essa sobrecarga, que além dela trabalhar, ela tem que cuidar de todo mundo. Então, é preciso sentar à mesa, todos juntos, e estabelecer rotinas, inclusive as crianças. A criança vai colocar a almofada no lugar, a criança vai tirar tudo que tiver fora do lugar e entregar para a mãe. Mãe, isso estava fora do lugar. Isso já é uma ajuda. Então, não tem como você dar uma receita para todos, mas eu acho que a grande receita é sentem, conversem, estabeleçam tarefas, responsabilidades para diminuir a sobrecarga, dividir tarefas e todos saem ganhando. E o idoso está, sim, dentro de um dos itens desse mapa de trabalho. Ótimo, maravilhoso, porque eu tinha essa visão romântica no início da quarentena, Carla. Quando o vírus começou lá em Wuhan, na China, eu pensava, meu Deus, todo mundo dentro de casa vai nascer tanta criança daqui 9 meses. Eu tinha essa visão romântica de que seria uma lua de mel. Aí termina a quarentena em Wuhan e foi o maior índice de divórcios daquela província na história. Pois então, é. Aí eu vou evocar uma frase de uma figura catedrática, Mário Quintana, que ele fala: a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil. É muito difícil. Conviver com a família 24 horas por dia dentro de casa. E se a gente vai para outras realidades, outros países, cada um fica num cômodo quando chega o momento de se distanciar, de ter um tempo só para si. Mas em países de baixa renda, aquelas pessoas convivem no mesmo cômodo 24 horas por dia. E, às vezes, esse momento de lazer da família é o momento de sair de casa. Agora ele está sendo confinado com as suas responsabilidades 24 horas por dia. Então, é importante. E a Carla mencionou outra coisa que eu também quero ressaltar. Que momento de crise é momento de se reinventar. Então, reinventem os conceitos. Distribuam os conceitos que vocês já tinham formados na mesa e refaçam. Quando a gente fala em exercício físico, a primeira coisa que nos vem na cabeça é: não posso fazer, o idoso não vai mais poder, porque a academia está fechada, porque o grupo não está mais se encontrando, etc. Então, gente, colocar uma música para tocar e dançar com ele 10 minutos é exercício físico para ele. Maravilhoso, e maravilhoso. Então, subir uma escada de casa, esqueci o copo lá embaixo, desce de novo com ele, sobe de novo.
Isso já é um exercício físico que para ele vai ter um impacto positivo. Então, tentem desmanchar esses conceitos que a gente já tem formulados, né? E se reinventem. A Carla falou muito belíssimamente dessa. E, Carla, a gente falou das principais dificuldades em casa, né? A gente está chegando no finalzinho da nossa gravação, mas eu queria muito falar sobre as ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos. A gente enfrenta hoje uma dificuldade muito grande. Aqui na Irlanda, por exemplo, falando bem brevemente, 1/5 de todos os 30 mil casos confirmados foram em residenciais de idosos. E metade, 50% dos óbitos foram em residenciais geriátricos. Foram os principais clusters das infecções aqui na Irlanda. E não foi diferente nos outros países aqui na Europa. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão restringindo as visitas. E essas visitas, elas ficaram restritas por um período muito longo, 3 meses. Agora que a gente está voltando nesse design de liberação, e vai ser muito longo esse processo. Você precisa de um cadastro para visitar o seu familiar, você precisa passar por uma vistoria, uma triagem clínica e etc. e tal. São medidas para que a gente possa preservar a vida dessas pessoas. Mas, Carla, eu vou jogar aqui, vou fazer o papel do advogado do diabo. Quando a gente fala em 3 meses pelo bem dele, 3 meses na vida de uma pessoa de 95 anos pode significar muita coisa. Então, você está restringindo porque você quer que aquela pessoa se mantenha viva e bem, mas você está restringindo isso por um período longo que pode significar não vê-lo outra vez ou vê-lo em outro estágio de sua vida já. Então, como é que a gente pode administrar isso, cara? Eu sei que é uma pergunta difícil, muito difícil, porque envolve tanto a administração das ILPIs quanto as famílias, né, as emoções. Mas deixa eu lhe dizer umas coisas peculiares em relação à ILPI. Eu trabalho no ILPI já há mais de 4 anos. E, assim, quando eu fui trabalhar no ILPI, eu disse, atender idoso é meu dia a dia, né? Vai ser fácil. É outro mundo. E ILPI é outro mundo. Por isso que eu te disse aquele título, né, que eu criei, O Idoso e Seus Mundos, que é exatamente a cadeira de geriatria que eu faço para os alunos, que é exatamente como avaliar um idoso no ambulatório, internado, em casa, na UTI e na ILPI, porque é um mundo completamente diferente. Então, assim, realmente várias estratégias foram estabelecidas, redução de visitas, redução de atividades em grupo, distanciamento social nas idosas, isolamento de uma idosa que tiver com algum sinal ou sintoma da doença, aquele cuidador não deve trabalhar se tiver com sinal ou sintoma da doença. Então, todas as estratégias, porque, assim, um ILPI não é um hospital, não é um pronto-socorro, é uma casa, é uma residência onde moram 60, 70, 30 idosos. E, assim, a característica fundamental de pessoas que residem no ILPI, além dele ter muita fragilidade social, ele vem, a grande maioria, com distúrbios neurológicos ou neuropsiquiátricos. A grande maioria são quadros de demência, e demências avançadas. Então, assim, o número de pessoas deprimidas no ILPI é menor, porque o discernimento, a percepção deles do mundo dele não tem mais, a grande maioria, devido a quadros neurológicos e neuropsiquiátricos. Então, a temporalidade para ele não tem como ser medida, monitorada. Então, se o filho passou 1 dia, 2, ou 2 meses, ou 1 mês, quando o filho chega, ele abre o sorriso, porque aquela dimensão de tempo, aquele cálculo de temporalidade é perdido na questão da demência. São felicidades efêmeras. Às vezes você faz uma festa, uma dança, a maior São João, quando desliga o som. E aí, gostou da festa? Aí ele olha para você e faz, que festa? Então, o que eu quero dizer com isso? Que tudo na vida tem o seu lado. Então, as pessoas com LPI precisam ser resguardadas, porque, além do envelhecimento, toda essa fragilidade física é aumentada, os índices de infecção urinária, de queda, de infecção respiratória, são maiores em LPI devido a esse aglomerado de idosos, essa fragilidade física, social, imunológica, psicológica, clínica, os confere serem mais graves, por isso que os números no ILPI
são altos, mas é necessário nesse momento, porque senão a mortalidade é muito maior. E deixar as pessoas de fora virem também é maior. E fazendo valer desse lado que talvez seja protetor para eles e que, quando tudo isso passar, eles não vão perceber que foram 2, 3, 4, 5 meses. Porque essa percepção para eles está reduzida. Então, se é algo protetivo para eles, dessa saudade, dessa falta, quando tudo isso voltar, eles vão ficar felizes com a presença dos familiares. Mas, no Sim. momento, precisa de proteção. E a gente sabe que os residenciais de idosos enfrentam desafios muito grandes nesse momento, como já era de se esperar, mas vale ressaltar que estar em um residencial de idosos durante esse momento de pandemia não é um atestado de óbito, tá? E muitos idosos em um residencial de idosos, muitos idosos em um residencial hoje, durante a pandemia, estão muito mais protegidos do que dentro de suas casas. Vale ressaltar isso. Mas aí também vai do familiar ter a consciência daqueles requisitos que ele tem que acompanhar nesse residencial. Porque, de novo, eu falo isso muito nas palestras. Residencial de idosos é extremamente necessário, mas ele não substitui família. Ele te confere outra responsabilidade. Você tem que, primeiro, participar da vida daquele idoso naquele residencial. Segundo, fiscalizar aquele residencial, principalmente nesse momento. Então, tu, Carla, com essa visão clínica e também trabalhando bastante, atuando muito em residenciais de idosos, o que o familiar ele deve ficar atento? Bem, se toda aquela estrutura está de acordo com as normas da Anvisa, das normas da RDC, as normas que são preconizadas pelo Estatuto do Idoso, pelo Conselho Nacional do Idoso, Conselho Nacional de Saúde do Idoso. Então, assim, ser só em LPI não é só abrir uma porta e ter vários idosos juntos. Existem documentos, existe uma legislação, existem regras que predizem o bom funcionamento para esses idosos. A comunicação da gestão dessa LPI com as famílias é muito importante. Então, é preciso eles saberem como funciona e saberem o que está acontecendo, entendeu? Essa abertura fácil e esse livre acesso dessa família às LPIs é de fundamental para a família ter segurança de que o seu idoso está sendo bem cuidado, tá certo? Isso é muito importante. Ser sinalizado ao menor sinal de qualquer alteração no comportamento, alteração clínica, alguma falta, alguma necessidade, alguma mudança no tratamento. Essa família precisa estar inserido no acompanhamento. E isso é uma regra básica de todas as ILPIs. Então, mais uma vez, a comunicação é sendo um elo de segurança, um elo de facilidade de interação entre as famílias que deixam o seu idoso no ILPI, que não é um momento fácil. Não é um momento fácil, é um momento muito doloroso a decisão de uma família deixar um ente querido no ILPI. E há de convite que, como você disse, as ILPIs são necessárias, a população idosa é a população que mais cresce proporcionalmente, inclusive os idosos muito idosos, os acima de 85 anos. Então, nós temos uma divisão muito heterogênea de ILPIs. Há de convir que você tem mais de 35% dos idosos no Sul e tem 25% de idosos em outra região. Então, assim, existe a necessidade, porque as famílias são cada vez menores, menos filhos, apartamentos pequenos, às vezes lidar com o idoso não é fácil, a família não entende, gera conflito. Às vezes é muito melhor o idoso estar no ILPI bem estruturada, bem cuidado, social, atividades profissionais, não é? Um cantinho só dele, todo organizado, do que estar dentro de uma família cheia de conflitos. Então, assim, nós temos de desmistificar a questão de LPI é o fim do mundo, que LPI é um atestado de abandono, não é. Nós saímos da questão de asilo e abrigo, acabou, e LPI são centros com geriatria e gerontologia, toda uma equipe treinada para isso, muito amor, muita dedicação, muita vida, é oferecer vida aos anos, né? Então, isso é importante ser dito. Agora, a comunicação é o grande elo para poder essa família ficar bem e as ILPIs seguirem a sua legislação. Existem regras, documentos legais para isso. Show. E agora que a gente já está acabando, eu vou te fazer uma última pergunta, que é chave também nesse momento. As infecções, os quadros de infecção respiratória por aspiração,
infecção urinária. Você me corrige se eu estiver errado, mas eles são muito comuns em idosos com demência. É muito comuns. E a gente consegue até perceber pela alteração no comportamento do idoso que alguma coisa pode estar acontecendo que ele não esteja comunicando. Então, de novo, é utópico pensar que as outras condições de saúde foram pacificadas porque agora todo o foco está na Covid-19. Não, as coisas continuam acontecendo, né? Então, uma pergunta essencial. Fique em casa, a gente já sabe, a gente tem que ficar em casa, a gente tem que proteger aqueles que estão, não que são, mas que estão mais vulneráveis nesse momento, né? E o que a gente tem que ficar atento para que a gente saiba que agora eu preciso ligar para um médico ou eu preciso ir para um hospital? Não de Covid, essencialmente, mas de tudo. Pois é, existe uma característica muito forte no idoso, que é a apresentação atípica das doenças. Então, os idosos, só por serem idosos, por ter comorbidades, por ter todas aquelas alterações do envelhecimento que eu citei, algumas, eles não apresentam as doenças de forma tão clássica como nós conhecemos. Por exemplo, que você deu infecção urinária, ardor na urina, urinando várias vezes ao dia, uma urina de cor turva, um ardor, ele não vai dizer isso. E principalmente os idosos com demência. Eles vão apresentar, na sua grande maioria, distúrbios comportamentais, delírio, que pode ser hiperativo, agitação, inquietude, agressividade, ou hipoativo, que é apatia, sonolência, não é? Então, quando houver alteração de comportamento, você tem que lembrar que pode ser uma infecção. Qual? Então, tem que ver. Será que não é uma lesão de pele, uma erisipela, uma celulite? Será que não é infecção urinária? Será que não é uma pneumonia? Uma pneumonia no idoso, um idoso com demência acamado, ele não vai ter febre, tosse, secreção e dor no peito. Qualquer pessoa pode dizer que aquilo é uma infecção no pulmão. Então, ele às vezes apresenta o idoso mais agitado, uma queda, ou então levanta todos os dias, 6 horas da manhã, deu 10 horas e ainda está na cama, um delírio que está desconhecendo a casa. Então, quando o idoso mudar o seu padrão de comportamento, é preciso pensar que pode ser um quadro infeccioso. E isso é uma característica muito verdade e talvez um grande diferencial de uma avaliação do idoso bem feita, um geriatra, uma pessoa bem treinada para ver o idoso, que sempre lembrar dessas questões e ser avaliado como um todo. Então, e no caso das questões respiratórias, a falta de ar, dispneia é o grande sintoma que realmente é preciso levar ao hospital. Não precisa todos, mas casos leves podem ser tratados em casa, assim como adultos jovens também. Legal, Carla, sem palavras para te agradecer. E então acho que o que a gente tira muito dessa conversa, né, assim como roteirizado pelo Benini em A Vida é Bela, que façamos da nossa vida uma poesia de certa forma, né? Mesmo que tenhamos aí os percalços, e todos nós temos, não só aqueles que convivem com idoso com demência, mas claro que os desafios em fases da nossa vida eles se adicionam, fase do cuidador com novos desafios, depois daquela fase outra fase virá e trará também seus desafios específicos. Então, agora alguns cuidados são muito necessários, lembrando que a gente não pode falar que os idosos são vulneráveis. Os idosos, eles estão vulneráveis diante dessa pandemia. A gente vai conversar muito sobre essa questão com o Kalash, né, que é o preconceito com o idoso, que hoje parece que está sendo fomentado cada vez mais durante essa pandemia, ao invés de olharmos para o outro lado. Então, Carla, muito obrigado pela tua participação. Sabe que eu sou teu fã e espero que logo a gente possa se encontrar e tomar uma cerveja na praia. E você está sempre convidado. Para mim é um grande prazer estar fazendo parte desse projeto aí. Muito lindo esse projeto, de você falar sobre vários assuntos, de pessoas de vários lugares. Isso, assim, dá uma amplitude do que está acontecendo no mundo, né? E vários saberes e várias opiniões diferentes. E eu acho que nós estamos todos congregando para um grande momento, que é a proteção. Acho que nós não vamos sair iguais depois dessa pandemia. Nós não podemos sair iguais. Vamos ressaltar a questão do amor, da compaixão, de estar junto, de nos reinventar. Muita coisa veio para ficar, não é? Façam valer a questão do carinho.
Isso, a vida está por um fio para todo mundo, infelizmente. Nós estamos todos sobre o mesmo teto, sobre o mesmo risco, todos na mão de Deus. Então, assim, isso é muito forte, isso é surreal o que a gente está vivendo. Nós, como profissionais, na pele ali do dia a dia, né? Você bem sabe, na luta, no fronte, não é fácil, é um misto de sentimentos, de medo, de angústia, de missão, de amor. Então, a gente ri com as felicidades, a gente chora com os desfechos difíceis, mas, assim, é muita resiliência, é muito equilíbrio emocional, é muita união para poder estabelecer boas estratégias. Boas estratégias só se faz com união, entendimento, comunicação. Cada um na sua casa, cada família é um mundo, e cada mundo tem peculiaridades diferentes, e aí só eles todos juntos que podem estabelecer isso. Isso aí. E um recado para você que está assistindo aí, se você, como ser humano, sair dessa pandemia toda, voltando a ser o que você sempre foi, não deu certo. Você saiu vivo, mas a pandemia te derrotou. A gente precisa, tanto quanto indivíduos, quanto sociedades, mudar muitas coisas que a pandemia está nos mostrando. A nossa relação com o mundo, a nossa relação com o tempo, a nossa relação conosco, a nossa relação com os nossos familiares, a nossa relação com o medo, com a felicidade, com os planos. Os valores, meu Deus, quanta coisa mudou. Né? O valor das coisas simples, do dia a dia, elas se tornaram absolutamente imensas, maiores do que já eram e talvez não eram tão vistas, né, tão claramente. Exatamente. Bom, obrigado, Carla. Carla, que está como diretora científica da Associação Brasileira de Alzheimer no Brasil aí. E se você curtiu o vídeo, curta aqui, compartilhe o vídeo com a sua família, compartilhe o vídeo com aquela pessoa que você sabe que está enfrentando esse momento e compartilhe nas suas redes sociais e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.